Boa noite, meus irmãos. Que bom nós estarmos aqui novamente para louvarmos a Deus, para bendizermos seu santo nome e também para meditarmos a palavra de Deus. Eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias já antecipadamente no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 31 a 36, que é o texto de hoje à noite, no qual vamos refletir. Mas antes, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo, né? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo em que estamos juntos, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos guiando, nos revelando a Tua vontade constantemente. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê a graça, nos dê a Tua misericórdia em todos os momentos, inclusive neste momento. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos ajude nessa caminhada, nessa reflexão que vamos fazer nesse texto. Pai amado, ajuda-nos a guardarmos a Tua palavra no coração, Senhor. E ajuda-nos também a estarmos colocando ela em prática em nosso viver. No nome precioso de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Então vamos ler então João capítulo 8, versículos de 31 a 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Graças a Deus, esta mensagem que acabamos de ouvir nesse texto bíblico, ela nos enche de alegria, nos enche de satisfação, porque Jesus, falando aos judeus, se dirigindo aos judeus, insistindo com eles, ele aborda a questão da salvação, a questão da liberdade, de uma maneira bem contundente, bem direta. Jesus começa mostrando também a eles, com outras palavras, que eles podiam alcançar de uma vez por todas a liberdade das suas almas, a liberdade eterna para as suas vidas. Então, esse pequeno trecho que vamos ver hoje vai tratar um pouquinho sobre isso. Claro que Jesus continua abordando de outras formas na sequência, mas hoje vamos ficar só nesse texto e extrairmos dele bênçãos para nossas vidas. E queremos estar refletindo exatamente sobre isso, sobre a verdadeira liberdade. Liberdade é uma coisa que muitas pessoas querem e de preferência sem nenhum compromisso, de preferência sem dar nada em troca, viver, fazer do jeito que quer, sem ter nenhum compromisso, nenhum envolvimento, nenhuma responsabilidade. E falando em liberdade, nosso país tem um histórico de escravidão que é vergonhoso, né? Quando nós nos lembramos da história do Brasil, nos primórdios aí do nosso país, nós ficamos tristes, porque é uma história muito feia, é uma história que tem que trazer no nosso coração tristeza pelo que aconteceu. Graças a Deus, a princesa Isabel, né? Ela subiu ao trono e ela decretou a liberdade geral em todos os termos do nosso território para todos os escravos. Claro que isso também, naquele primeiro momento, trouxe alguma repercussão na vida dos escravos, porque muitos escravos, na sua grande maioria, eles não sabiam o que fazer. Não tinham profissão, não tinham estudos, não sabiam ler nem escrever, não tinham casa, não tinham propriedade, olha, é um caos. Então, essa liberdade trouxe para eles vários problemas. E até mesmo devemos ressaltar que para eles o país não estava preparado para recebê-los, para ajudá-los a crescer, a se desenvolver. Simplesmente libertou e jogou por aí, né? Foi boa a libertação? Foi, mas ao mesmo tempo, para eles foi o início de grandes desafios, de grandes sofrimentos também. Então, no caso de Jesus, há uma diferença. Jesus é aquele que libertou e liberta o escravo, porém ele dá todo o suporte para que esse escravo não fique jogado, sofrendo por aí afora. Ele seja suprido em todas as suas necessidades.
Então, a verdadeira liberdade proclamada e vista nesse texto, ela é diferente da liberdade que nós vimos alguns séculos atrás no nosso país, algumas décadas atrás, né? A verdadeira liberdade promovida pelo Senhor Jesus, ela, em primeiro lugar, ela se desenvolve na esfera espiritual. Então nós vemos aí no versículo 31, Jesus falando que se aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, que eram judias, né? Elas guardassem a palavra de Cristo, verdadeiramente elas seriam discípulos de Jesus. Então, para ser discípulo, tem que guardar as palavras. E guardar não é simplesmente colocar na prateleira ou colocar em cima de uma mesa com a Bíblia aberta no Salmo 91. Isso não é guardar. Guardar é justamente ler, memorizar, né, para colocar no coração e fazer uso no dia a dia de tudo aquilo que Jesus está ensinando. Então, demonstrando com isso que a palavra de Jesus está sendo valorizada, está sendo respeitada, está sendo praticada. É isso que Jesus estava falando. Se vocês guardarem os meus mandamentos, então vocês de fato são meus discípulos. Porque discípulos de Jesus tem que fazer isso, tem que guardar a palavra e tem que proclamar, tem que viver, tem que ensinar essa palavra, tem que dar testemunho público de que aquela palavra faz parte do seu viver, né? Jesus então começa mostrando que a verdadeira liberdade ela tem que passar por esse caminho. Não tem como haver liberdade na esfera espiritual sem a palavra de Deus. Não tem como haver liberdade sem guardar essas palavras de Jesus. Qualquer liberdade espiritual que alguém venha decretar que passou, que está desfrutando sem a Bíblia, não é verdadeira. A verdadeira liberdade só existe em Jesus Cristo e ela começa com a pessoa ouvindo a palavra de Jesus e guardando, seguindo, praticando, valorizando essa santa palavra de Cristo, que ele já disse ter recebido do Pai Celeste e ter trazido para proclamar aos homens. Então veja que é uma palavra bendita, é uma palavra que vem direto do céu, vem direto do trono de Deus, vem direto do próprio Deus para o coração do ser humano e que Jesus proclamou. Precisa então ser valorizada realmente. Segunda coisa que a gente vê aí no versículo 32, o Senhor Jesus dizendo: então, quando vocês realmente guardarem essa palavra e demonstrarem que são meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e ela vos libertará. Então a verdade é que liberta, não a mentira, não o engodo, não o fingimento, não a falsidade, não as trevas, mas a verdade. Portanto, gente, esse negócio de dizer que verdade é relativo, depende muito, isso não existe. A verdade, ela é realmente absoluta, ela é e ponto. Não pode existir mais ou menos verdade. A verdade, ela veio para fazer efeito na vida de todos aqueles que crerem e um efeito positivo, um efeito duradouro. Jesus disse: conhecereis a verdade, portanto não é uma verdade qualquer, a minha verdade, ou a tua, ou a de qualquer outro, não, é a verdade, e esta verdade vos libertará. Jesus falando aos discípulos ali, aos judeus que estavam na presença dele, né? E com aquelas palavras está falando ao nosso coração também, porque ficou escrito na Bíblia. Então você e eu somos pessoas que precisam conhecer cada dia mais e mais esta verdade e ela vai libertando a gente. Eu estou falando aos crentes que precisamos conhecer, né, a verdade e sermos libertos dia após dia, mas entendendo que essa verdade já nos libertou a partir do momento em que cremos em Cristo Jesus. Já temos a libertação da penalidade do pecado. Então, aquele momento em que nós cremos em Jesus Cristo, fomos libertos da condenação eterna que o pecado causa no pecador e, né, naquele que não tem Cristo ainda. Portanto, esse ponto aí já está resolvido. Porém, o pecado ainda está no nosso corpo e por isso ele exerce influência e muitas vezes nós caímos nas garras, né, do pecado, nós acabamos fraquejando e pecando e a palavra de Deus é que nos liberta dessas influências pecaminosas. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos a verdade de Deus, tanto mais
nós vamos sendo libertos, porque ela vai iluminando, ela vai clareando, ela vai auxiliando, vai nos ajudando a não mais pecarmos. E isso é libertação também. É uma santificação progressiva. Dia após dia sendo liberto da influência, do poder, do pecado em nosso corpo. Então, Jesus, ele mostra que na esfera espiritual pode existir, né, no caso de quem não tem, a verdadeira liberdade, que não é produzida por intelecto humano, que não é produzida por filosofias, por psicologias, né, por ciência humana, por um apanhado de vários estudos científicos, e aí chega-se a um veredito. Não, aqui não se trata disso, aqui se trata de conhecer a vontade de Deus por meio das Escrituras Sagradas e ela promover a liberdade lá dentro, começando no interior do indivíduo. A verdadeira liberdade, em segundo lugar, ela faz distinção entre os dois tipos de escravidão que a Bíblia menciona. A Bíblia menciona dois tipos de escravidão e a verdadeira liberdade faz a distinção disso. Nós vemos aí no versículo 33, Jesus falando que, na verdade os judeus, né, dizendo que eles nunca foram escravos de ninguém. Como que Jesus podia estar falando ali sobre ser livres? Eles sempre foram libertos, sempre foram livres. Na verdade, eles foram mentirosos. Eles não foram verdadeiros. Eles não estavam falando corretamente o que havia acontecido na história de Israel. Basta nós retrocedermos ao momento do Êxodo. Lá no livro do Êxodo, o povo de Israel estava assim escravizado. O povo de Israel estava sendo maltratado no Egito. E Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Então, como eles dizem que nunca foram escravos? Como assim nunca foram escravos? Como nunca estiveram debaixo de julgo? Na época dos juízes, basta nós lermos o livro dos juízes e vamos ver que em vários momentos Israel foi subjugado. Pode ser que não seja aquela escravidão, né, com a corrente no pé, mas eles tinham que pagar tributos e muitas vezes eles não tinham nem mesmo ferramentas para amolar as suas enxadas. Tinham que sair lá na cidade dos filisteus para amolar as suas ferramentas, porque não era permitido haver ferreiros na cidade, nas terras de Israel. Então veja que eles foram subjugados. Como eles dizem que nunca foram escravizados, nunca foram presos, né? Na época da Babilônia, eles foram levados escravos, cativos, lá para a Babilônia, e passaram 70 anos ali. Como que eles nunca foram escravizados? Que negócio é esse? Né? Então, eles não foram bem honestos aqui nesse contexto, nesse versículo 33. Nunca fomos escravos de ninguém. Como assim? Claro que foram. Só não queriam aceitar, só não queriam reconhecer. A escravidão sempre estava ali presente na vida dos israelitas, né? Fazendo presença, marcando presença ali na vida deles. Agora, eles, como sempre, eram demagogos, eram hipócritas, não aceitavam a realidade dos fatos, e nesse exato momento aqui em que eles estavam falando com Jesus, Roma estava subjugando Israel, ainda que eles tinham uma certa liberdade, poderiam fazer os seus cultos, poderiam trabalhar livremente, plantar, colher, mas tinham que pagar os seus impostos e eram tremendamente subjugados por Roma. Então, eles não eram libertos, não eram livres com todas as prerrogativas da palavra liberto. E Jesus mostra para eles que existe uma liberdade que eles ainda não haviam desfrutado. Naquele momento, eles não estavam desfrutando. Jesus fala para eles que a escravidão física é uma coisa e que pode ser alcançada a sua liberdade a qualquer momento. Até mesmo o próprio escravo, em algum momento, pode ser que consiga alcançar a sua liberdade fugindo, né? No Brasil, alguns escravos fugiam, iam para os matos, para as caatingas, né? Muitos iam para os quilombos. Mas esse tipo de escravidão que Jesus vai falar no versículo 34, ninguém consegue se livrar dele.
Jesus, no versículo 34, fala de um outro tipo de escravidão, que não é físico, é a escravidão espiritual. É a escravidão que o pecado causa no indivíduo e que nenhum ser humano é capaz, por mais sábio, por mais intelectual que seja, ele não consegue se livrar da escravidão do pecado. Porque o pecado, irmãos, meus queridos, é algo espiritual que está lá dentro do indivíduo, na alma, está arraigado, está fixo ali e que corrompe, como nós já vimos em um vídeo anterior, alguns vídeos passados falando sobre o pecado e o seu antídoto. O pecado é algo que destrói, que é impossível do homem se libertar dele. Ele entrou para ficar, para destruir, para condenar à morte eterna. E Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas não é somente praticar o pecado, porque todos nós praticamos. A ideia é todo aquele que pratica se deleitando, tem prazer em pecar, ele pratica o pecado por vontade de praticar, não vê nenhum problema em pecar, porque o pecado faz parte do seu dia a dia. Jesus disse: essa pessoa é escrava do pecado. Sabe aquela pessoa que já se enveredou na vida das drogas e ela não está conseguindo sair das drogas e de fato, se for deixada ali, ela vai morrer ali? É preciso os parentes, alguns vizinhos, pessoas, quem sabe o próprio governo envolver ali, se intervir na questão, agindo a favor da pessoa, ainda que nós sabemos que é preciso haver o interesse da pessoa em sair das drogas. Mas o fato é o seguinte: se essa pessoa for deixada ali, ela vai morrer com uma morte terrível, causando sofrimento na vida de muitas outras pessoas. Veja que o pecado é muito parecido com isso. Ele veio, se apoderou do indivíduo. O interessante é que as pessoas que usam drogas, elas entram com as próprias mãos, com os próprios pés. Elas entram porque querem. Elas vão participar ali porque querem. Experimentar uma vez, talvez, e aí, dependendo da droga, nunca mais sai. Vai ser perturbado para o resto da sua vida, se não houver uma ação miraculosa na vida do indivíduo. Eu conheço pessoas que usaram drogas e hoje nunca mais, já tem décadas que não usam drogas. Se livraram, graças a Deus. Mas foi um poder maravilhoso de Deus atuando na vida dessa pessoa. Essa pessoa queria sair das drogas e Deus veio e ajudou, e ela aceitou a ajuda. E ela não vacila. Ela procura sair de perto dos locais que tem algum risco. Ela não fica ali dando bobeira, né? Então veja que no caso do pecado, o ser humano também não consegue sair. Mas Jesus vem falar isso, né? Aquele que pratica o pecado é escravo dele. Como que vocês dizem que não são escravos? Vocês praticam o pecado? Vocês acabaram de trazer uma mulher pega em adultério e apontaram o dedo querendo matá-la com apedrejamento. E eu mostrei para vocês que vocês são pecadores tanto quanto ela. Qual de vocês não tinha pecado para lançar a primeira pedra? Não apareceu um sequer. Então vocês são pecadores. São escravos dele. Estão condenados por causa do pecado. A escravidão do pecado é algo terrível porque ele afasta o homem de Deus. Ele separa Deus e o homem para um lado, Deus para o outro, e o pecado fica no meio. Enquanto esse pecado não for resolvido, não pode haver a reconciliação da criatura com Deus. Jesus já pagou o preço do pecado na cruz, porém muitos homens e mulheres ainda rejeitam receber como verdadeiro aquele ato de Jesus realizado na cruz, aquele sangue derramado como para pagar o preço do seu pecado. Tem milhões de pessoas rejeitando, infelizmente continuarão condenados. Foi Jesus que disse isso na mensagem anterior que nós tivemos. Se não credes que eu sou, permanecereis nos vossos pecados e condenados. Morrereis nos vossos pecados. Infelizmente, o ato de pagar o preço já foi feito, mas é preciso que a pessoa receba o ato como um presente de Deus na sua vida. E para isso é preciso crer. Jesus novamente mostra aos judeus uma parte da sua vida que eles continuam resistindo e negando, querendo dizer que eles eram justos, eram bonzinhos. E Jesus disse: não,
Vocês são pecadores, porque são escravos do pecado. Vocês praticam pecado e nunca deixam de praticá-lo. E ele domina sobre vocês. Terceira e última coisa que nós vemos no texto, Jesus mostrando que somente Ele pode oferecer a verdadeira liberdade. A liberdade que leva o indivíduo para a vida eterna. É o versículo 36. E o texto diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica para sempre em casa. E nem é livre também. Mas o filho fica para sempre. E se uma vez o filho libertar, acabou. Está resolvido o problema. Vocês serão libertos porque o filho tem essa autoridade. Foi dada pelo pai. Na ausência do pai, o filho assume. O pai está no céu, o filho está na terra. Portanto, o filho está proclamando, está dizendo, creiam em mim e eu vos libertarei dessa condenação eterna que o pecado causa. Eu vos lavarei do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a última parte do versículo, falando, o apóstolo ali escrevendo, ele fala a respeito dos crentes, que os crentes foram lavados pelo sangue de Jesus. Ele nos amou e nos lavou dos nossos pecados. A versão atualizada diz, nos libertou dos nossos pecados. Estamos livres. Para aqueles que creram em Jesus, para aqueles que receberam Jesus no coração, estão livres, estão com seus pecados lavados. No que diz respeito à condenação eterna, já não existe para os que creram em Jesus Cristo. É verdade que o pecado ainda está no corpo temporariamente, até que haja o arrebatamento, até que aconteça a vinda de Cristo e os crentes sejam transformados e o pecado nunca mais exista nos seus corpos, porque o corpo de natural será transformado em corpo espiritual, corpo celestial, no qual nunca mais haverá a presença do pecado. Só Jesus Cristo pode oferecer a verdadeira liberdade. Talvez a pessoa ainda continue preso a uma escravidão física, por causa da maldade do coração dos homens, que pegam outros e colocam uma corrente nos pés e põem para trabalhar como escravo. Mas se aquela pessoa recebeu Jesus Cristo como Salvador, eternamente ela está liberta da condenação eterna. E tem uma coisa, muita gente pode até dar risada disso que a gente está falando, Ah, que bobeira, que bobagem, isso é coisa de religião. O profeta Malaquias, no capítulo 4, ele deixa bem claro, da parte de Deus, Deus falando ao povo, do próprio povo de Israel, dizendo, naquele dia em que todos vão comparecer diante de Deus, ficará nítido, ficará transparente a diferença entre aqueles que são justos, aqueles que creram em Deus, creram em Jesus Cristo, daqueles que rejeitaram Jesus Cristo. Vai haver uma grande diferença. É claro que para aqueles que rejeitaram, naquele dia será tarde demais. Agora eu acredito, agora já passou o momento. O momento de crer era lá atrás, quando havia oportunidade. Agora não é mais momento. Agora é momento de julgamento. É momento de cada um receber o seu galardão, a sua recompensa, pela decisão tomada em crer ou não crer, em obedecer ou não à palavra de Deus, a Jesus Cristo, em receber a verdadeira liberdade dada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Portanto, se você não tem Jesus, essa é a nossa palavra, nosso conselho, nossa orientação para você, Creia em Jesus Cristo, receba-o, solucione o problema do pecado, que é invisível, mas é real, e que ofende a Deus. Sabe como você pode fazer isso? Já dissemos, creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, receba-o como seu único e suficiente Salvador. Não precisa de mais nada, a não ser crer em Jesus, recebê-lo como Salvador de sua vida, entregar a sua vida aos cuidados dele para que ele cuide de vocês. Descanse nisso e você terá a vida eterna. São palavras de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, que é Ele mesmo, o Filho de Deus é a verdade. Capítulo 14 de João, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade.
A verdade é Jesus Cristo. Conheça Jesus e Ele te liberta. E liberta para nunca mais você se tornar escravo do pecado. Liberta de uma forma que nunca mais você vai se tornar condenado a ficar afastado de Deus eternamente quando morrer. Faça isso. E a você que já tem Jesus Cristo como Salvador, viva uma vida de santidade, uma busca frenética, constante de santificação, se afastando das práticas pecaminosas, da mentira, do roubo, da demagogia, da prostituição, dos adultérios, né, das fornicações e de tantas outras coisas mais. Afaste-se da bebedeira, afaste-se de tudo que a Bíblia diz que é pecado. E Deus vai te abençoar, te enriquecer cada vez mais com bênçãos espirituais. E quando Ele voltar, você será chamado bendito do Senhor. Que maravilha, né? Então fiquemos com essas palavras, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse tempo que estamos juntos, louvando o Teu nome por meio desse mecanismo online, Senhor, pelo meio da internet, esse culto online. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que estivemos juntos. Pai amado, pedimos que continues nos abençoando, enriquecendo nossas vidas, Senhor. Graças te damos porque a Tua palavra é bendita, é santa, e ela nos edifica, nos ilumina, nos fortalece, nos mantém unidos, nos livrando da influência do pecado, nos livrando, Senhor, do engano do pecado, dos falsos ensinamentos. Todos aqueles que leem, todos aqueles que estudam a Tua palavra, Senhor, são libertos de caminharem numa estrada estranha. São libertos de caírem nas ciladas dos falsos ensinamentos. E, por outro lado, são fortalecidos para viver uma vida gloriosa na Tua presença. Senhor, ajuda-nos a memorizarmos, a decorarmos a Tua palavra e a colocá-la em prática em nosso viver, como o Teu servo Esdras, no capítulo 7, verso 10, que propôs no coração buscar a Tua lei, praticar, cumprir a Tua lei e também ensinar aos que estavam à sua volta. Ajuda-nos a sermos assim também, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome nós pedimos, nós Te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida e o nosso culto está encerrado.